Boa noite, telespectador. Nosso convidado hoje é o Dr. Heriberto Marques Júnior, diretor da Sociedade Brasileira de Oncologia Clínica, trabalha no CEQIP e vai conversar conosco sobre prevenção e tratamento de câncer. Tudo bem, Heriberto? Tudo bom, Leão? Obrigado pelo convite. Nada, você estar aqui conosco já é uma honra para a gente. Heriberto, quais os principais cuidados que devemos tomar para evitar o câncer? A gente tem que ter vários cuidados, né? Dentre eles, uma alimentação saudável, o mais saudável que a gente conseguir. Temos que fazer atividade física. Vários estudos demonstram que a adoção de hábitos saudáveis, como atividade física e dieta, ela reduz a incidência de câncer. E não só isso, quem já teve câncer também tem uma menor taxa de recidiva. Então isso é muito importante. Heriberto, esse movimento dessa pandemia agora e tudo, atrapalhou muito os tratamentos oncológicos? Acabou que atrapalhou, né? Que houve um pânico, muitos pacientes abandonaram o tratamento. Eu tive casos de pacientes que tiveram progressão de doença e não procuraram o tratamento, o que causou prejuízo, um aumento do número de metástases. Mas graças a Deus isso foi a menor parte. O que a gente tem visto muito, Leão, é um atraso no diagnóstico. Então tem casos novos chegando cada vez mais avançados. Então está enchendo de paciente agora, coisa que tinha ficado represada, né? Exato, e casos mais graves inicialmente, né? Tumores ulcerados. O álcool e o fumo ainda são os principais vetores do câncer de cabeça e pescoço? Sim, a gente pode dizer que o tabagismo e o etilismo, eles são responsáveis não só pelo câncer de cabeça e pescoço, eles são responsáveis por pelo menos 50% dos cânceres em geral. A gente sabe que eles estão ligados ao câncer de cabeça e pescoço, mas também ao câncer de bexiga, que muita gente não lembra, câncer de pâncreas, câncer de estômago, câncer de esôfago, enfim. É um número muito grande de câncer ligado a essa dobradinha terrível. Esses elementos, você acha que ele entra na célula e faz uma modificação para que ela fique cancerígena? Com certeza, né? Eles vão causar mutações celulares e com o decorrer do tempo, se essas células começarem a se multiplicar, elas vão causar um tumor e é quando a gente perde o que a gente chama de sinalização, né? Do normal do organismo, né? Perde a apoptose. Enfim, e a célula começa a crescer desordenadamente, a gente tem um tumor formado. Nos bastidores soube que tem boas notícias para o tratamento do câncer de rins e de próstata. Quais são elas? Cada vez mais a tecnologia tem chegado, né? Então a gente tem tido tratamentos muito mais eficazes, desde a parte de cirurgia, como o descobrimento da cirurgia robótica, né? E a adoção, já aqui em Recife temos vários profissionais que estão fazendo esse tipo de cirurgia, muito competentes. E na parte da oncologia clínica não deixa de ser diferente. A gente tem várias medicações novas que têm causado um impacto muito grande na sobrevida. O mais famoso desses é a imunoterapia, né? A imunoterapia tem aumentado demais a sobrevida e veio salvar muitos pacientes. São avanços do tratamento, né? Exato. Desse tratamento. E uma das coisas que é mais importante nos cânceres são exatamente a prevenção, como a detectação deles com precocidade, certo? Essa detectação, tem algum avanço no diagnóstico aparecido ultimamente? A detecção precoce, o que a gente pode dizer é que a população brasileira parece estar se conscientizando mais. Então, com uma conscientização melhor da população, a gente tende a ver agora casos mais precoces. E isso a gente vê nos casos mais precoces, isso vai se traduzir cura, né? em maior chance de cura, né? E vai ser melhor. Aqui no Brasil, o povo dele demora muito a adquirir o hábito, né? Mas a partir do momento da adoção do hábito, isso vai ficando cada vez mais fácil. Heriberto, em relação ao resto do mundo, a situação do Brasil em termos de tratamento, de diagnóstico e de uma maneira geral englobando o câncer, como é que está isso? Eu posso dizer que o Brasil, para que tenha um bom plano de saúde, a situação não difere em nada, nem aqui em Recife de quem estiver nos melhores centros mundiais, tá? Mas para quem está no SUS, a situação melhorou e vem melhorando cada vez mais. Uma situação muito aquém. O grande problema no Brasil não é o tratamento em si, chega a ser o acesso ao tratamento, que cada vez mais tem ficado mais complicado. Então, assim, esse atraso da pandemia, então o acesso ao diagnóstico, nos convênios já demorou bastante, imagina o acesso no SUS, né? Então, o acesso ao tratamento é que tem demorado. A alimentação contribui também para a prevenção do câncer? Demais, a alimentação saudável é um dos pilares, né? Não comer carne vermelha, procurar com alimentos ricos em frutas, verduras, carboidratos com baixo índice glicêmico, tudo isso tem melhorado bastante. Por que a bastante. carne vermelha é tão queimada assim? Através dela você ingere alguma célula cancerígena que pode
passar para você? Vou dar o exemplo do churrasco. O churrasco feito com carvão, ele absorve alcatrão, absorve outros elementos tóxicos que favorecem o surgimento de câncer. Isso dá como um grande exemplo nos gaúchos, que comem muita carne e usam chimarrão, sabe? E a carne vermelha também ela é mais tóxica um pouco do que as carnes brancas. Então, por isso a preferência para carnes brancas. Heriberto, deixa o seu contato aí para quem quiser marcar uma consulta com você a respeito de uma prevenção ou mesmo de um tratamento de um câncer. Certo. Eu trabalho na clínica Multiemo, que fica na Ilha do Leite, no edifício Charles Darwin. O contato de lá é o 3205-0505. Também trabalho no IMIP, o IMIP é aberto ao público, quem quiser me procurar lá, veja se tem vaga na minha agenda, eu também atendo com o maior prazer. E atendo também no Sequipe, que fica no Espinheiro, o número 3414-7600. Obrigado, Heriberto, pela sua entrevista. Eu que agradeço, Leão. Um grande abraço. Obrigado. E você de casa, continue conosco. Voltaremos após o intervalo. Agora vamos para o momento Vicofarma com a Georgia Vasconcelos. Olá! Hoje no Momento Vicofarma vamos conversar sobre dois temas muito comuns aos homens: a infertilidade masculina e a disfunção erétil. Sabia que a infertilidade atinge de 10 a 20% dos casais em idade reprodutiva? A novidade é que a Vicofarma foi convidada por médicos para desenvolver uma linha de suplementação vitamínica mineral, que, baseada em estudos americanos, pode ser usada para o aumento da fertilidade, tanto para homens quanto para mulheres. O suplemento vitamínico mineral, desenvolvido pela Vicofarma, tem a função de aumentar o número e a motilidade dos espermatozoides, e estudos comprovam a eficácia desta medicação. São suplementos poderosos que têm na sua composição vitaminas, minerais e aminoácidos em doses específicas que aumentam a fertilidade de homens e mulheres. Agora, vamos falar de disfunção sexual e próstata. Sabia que aqui na Vicofarma temos os medicamentos que contribuem para a saúde masculina? Atualmente, no tratamento da hiperplasia prostática benigna, é consenso entre os médicos a importância de inibidores da enzima 5-alfa-redutase, pois é esta enzima que atua na transformação da testosterona na dihidrotestosterona, o conhecido DHT, atuando na melhoria do fluxo urinário e assim auxiliando no controle do tamanho da próstata. Outro tema importante é a disfunção sexual. A boa notícia é que temos os melhores fitoterápicos para o aumento da libido, como por exemplo o sal-palmeto, o tríbulos terrestres, o ginseng, a maca peruana e o feno grego. Consulte o seu médico para prescrições. Agora vamos falar de disfunção erétil. Temos versões personalizadas do sildenafil, conhecido na indústria como Viagra, e do tadalafil, conhecido industrialmente como Cialis. Seu médico deve receitar a dosagem ideal para você. Assim teremos com certeza o maior sucesso em seu tratamento. Finalmente, temos uma grande novidade para vocês. Já temos na Vicofarma o revolucionário Alprostadil. É um análogo da prostaglandina E1, usada na disfunção erétil. O Alprostadil, ele deve ser aplicado no meato uretral entre 5 e 30 minutos antes da relação sexual. Pode ser utilizado
até 3 vezes por semana com intervalos de 24 horas entre as aplicações. A dose deve ser prescrita pelo seu médico, pois é exatamente personalizada em função da disfunção, de severa a moderada. O Alprostadil tem uma grande vantagem. Ele vai atuar independentemente do estímulo sexual. Por isso, ele é prescrito para pacientes cardiopatas, diabéticos e pacientes submetidos à retirada da próstata. Gostou? Consulte então seu médico andrologista e traga sua receita para a Vicofarma. Manipularemos o seu produto na dose personalizada, indicada para a sua necessidade individual. A Vicofarma conta com 2 lojas em Recife, Graças e Boa Viagem, além de trabalharmos com entrega em domicílio em toda a região metropolitana, realizada por motoqueiros próprios, que seguem rigorosos padrões de biossegurança. Siga-nos em nossas redes sociais e conte com a nossa equipe de farmacêuticos. Aguardo você no próximo sábado. Até lá! Tudo em ordem, Lucineide? Mas diga o que é que você deseja. Gostaria de fazer meu abdômen, que eu já fiz uma vez e não gostei. Você fez o quê? Uma plástica de abdômen mesmo? Não, eu fiz lipo quando eu tinha 24 anos e quando eu estava com 28 eu fiz o reparo, mas não ficou bom. Aí eu queria que o senhor desse um jeito, ajeitasse uma olhada. Pode fazer. Exato. Me diga uma coisa, e você já teve filho? Tenho um menino. Já encerrou? Não vai Já ter mais encerrou, filho? não. Já é ligação ligada? Não. Porque essa é uma cirurgia, se for para fazer mesmo uma plástica de abdômen, uma cirurgia onde não é ideal que se tenha gestações depois, entendeu? Não quero não. Então vamos dar uma olhada, ver o que é que a gente pode fazer, ok? Ok. Lucineide, veja só, você fez essa lipo, ficou com as depressões aqui também, mas na área superior do abdômen quase não tem depressão nenhuma. E eu acho que o que vai resolver a sua situação aqui é uma plástica de abdômen. A gente vai ter que fazer uma incisão grande aqui, de um lado ao outro, e essa parte todinha vai sair. Então esse lugar aqui, onde é a marquinha do piso do bico, ele vai vir aqui para baixo, aqui sai tudo. A gente escola e traz, aí ele vai ter que fazer uma lipozinha aqui, de complementação. Na parte do dorso, que você já fez também. Eu tenho uns bolinhos aqui que a gente vai organizar para tirar. Lucineide, como a gente já viu ali, a indicação é uma plástica de abdômen, eu já expliquei a você mais ou menos. Você tem alguma dúvida ainda? Não, só se a cicatriz já ficar fininha, alguma coisa assim. Aí vai depender de você. Eu garanto que até um mês, que é meu trabalho, vai ficar como se fosse uma linhazinha bem fina. Agora daí para frente é sua cicatrização. Pelo que a gente tem assim de prognóstico de você, a cicatriz da cesárea é excelente. Muito embora já tem bastante tempo, mas a gente não chega nem a ver. Tem 6 anos. Provavelmente a do abdômen também, quando tiver algum tempo, na faixa de 1 ano e meio, 2 anos, ela vai ficar bem fininha. Digo que você vai usar biquíni, porque a cicatriz vai ficar embaixo do biquíni. Viu? Ok? Vou pedir seus exames, a gente precisa fazer uma avaliação sua para ver se a sua saúde está boa, tanto a parte de sangue como a parte do coração. Então, tudo certinho, a gente já vai programar o dia da sua cirurgia. Ok? Esses aqui são os exames que eu quero. Você faz e quando eles estiverem prontos, aí você volta aqui, ok? Ok. Oi, Lucineide, tudo bom? Boa noite. Vamos lá? Você quer voltar? Voltei. Ok. Isso, tá tudo certo. Olhadinha. Vai parecer cardiológico. A escala de Gordon, grau 1, é o melhor que tem, tá tudo normal. Só a gente marcar. Alguma dúvida mais? Não, a dúvida que eu quero marcar agora, o mais próximo que puder. Quando você vai passar lá fora e com uma
menino lá fora você marca, ok? Né? E até lá. Ok, obrigada. Quanto tempo hoje? 46 dias. Como é que você tá? Tô bem, tô ótimo. Tudo tranquilo? Tudo ótimo. Vamos dar uma olhada como é que estão as coisas? Beleza, baixou aqui direito. Melhorou a cintura, o umbigo tá bonito, né? Aí a cicatriz ainda é recente, ela ainda fica melhor. E a qualidade. Esconde bem direitinho no biquíni. Encosta, né? Vamos passar um pouquinho. Esse aqui era onde você tinha um pince, tá? Né? Era. Isso era aqui em cima do umbigo e ele veio pra cá. Tá bem. Então gostou do resultado? Amei, adorei. Ficou ótimo, maravilhoso. Graças a Deus. Vamos esperar agora só que a cicatriz, com o tempo, ela vai clareando cada vez mais. Você, pelo que eu vi até agora, sua cicatrização vai excelente. Nessa parte assim, mais escura, não tem a cicatriz do umbigo ou da cirurgia mesmo embaixo. A tendência dela cada vez é clareando mais. Já vou liberar você do modelador agora com 2 meses e já pode inclusive fazer umas caminhadas, fazer bicicleta, para não ficar parado todo tempo. Agora abdominal mesmo só no 3º mês ele eu libero você para fazer. Essas coisas, academia não pode, né? É só a sua esteira e bicicleta, entendeu? Mas tá indo excelente, graças a Deus. Bem, gente, foi ótimo. Tá. Obrigada, doutor. Eu que agradeço. Boa noite, telespectador. Nosso convidado hoje não merece maiores apresentações, porque já é conhecido aqui de todos nós, e é especialista em medicina natural e oriental, pesquisador e o criador do método de libertação total, que trata os pacientes de forma natural, sem uso de remédio. Eu dizia assim, aquele camarada que você leva o carro e está quebrado, ele só regula, não precisa trocar nenhuma peça. Tudo bom, Sérgio? Tudo bem, doutor Emílio, prazer revê-lo. Muitas pessoas procuram tratamento para fibromialgia e dores no corpo de uma maneira geral. O seu método também trata disso? Com certeza, doutor. A dor é um sintoma de que tem alguma coisa errada no seu corpo. Então, quando o paciente liga para mim com problema de dor, quando é fibromialgia é mais complicado, claro. Mas quando o paciente liga para a questão de dor de cabeça, enxaqueca, dor no quadril, dor no joelho, dor em geral, a gente consegue diagnosticar esse paciente com o exame da íris, exame da língua, exame da orelha e o toque do nervo. Então, quando a gente diagnostica esse paciente, a gente já sabe onde está o problema dele. E na primeira sessão, doutor, o paciente realmente sai muito satisfeito. Alguns vai ter 50% melhor da dor no mesmo dia, alguns vai ter 90% se for mais jovem, alguns, se for uma pessoa muito jovem, vai ter 100% de resultado na primeira sessão, só precisa um e resolveu. Mas aquela pessoa que tem 60, 80, 90 anos, 95 anos, que eu pego muito caso de idosos, é lógico que a gente vai precisar fazer um tratamento aí em média de 10 sessões. Mas sempre o resultado é a partir da primeira sessão, onde o paciente já sai totalmente satisfeito com o resultado na primeira sessão. No caso de dor de coluna, lógico que ciático também é uma solução, né? O nervo ciático, doutor, as pessoas realmente ficam muito preocupadas, porque a primeira coisa que o especialista dele diz, olha, o nervo ciático, e é difícil resolver. Mas para nós que desenvolvemos a técnica do método de libertação total, hoje eu considero um dos tratamentos mais simples que existe para mim é tratar nervo ciático e dores através... Porque na verdade, doutor Emílio, não é só o nervo ciático. O problema é que as pessoas só falam do nervo ciático, é o nervo tibial, o nervo sural, o nervo safeno, está tudo inflamado. Quando eu provoco a desinflamação através do toque do nervo, quando eu provoco a dor para gerar o remédio que o corpo dele vai produzir,
que eu termino a sessão e ele levanta, ele fica impressionado sem entender que a dor já desapareceu. Quem sofre com dor de cabeça, enxaqueca, pode recorrer também a esse método? É incrível isso, doutor Emílio. Pergunta excelente que você acabou de fazer. Por incrível que pareça, é o mesmo método. A diferença vai só ser a intensidade da dor que eu vou provocar nele. Porque quando eu pego o bambu e faço a introdução no nervo certo, que ele começa a respirar e expirar, eu gero aquele tratamento que hoje está aí em moda, né? Que todo mundo diz, ozonioterapia cura tudo. Eu faço a ozonioterapia sem usar a máquina de ozonioterapia. Eu faço seu corpo produzir a ozonioterapia que eu preciso. Foi difícil desenvolver isso. Que ele precisa. Que ele precisa. Foi difícil desenvolver? Foi. Eu fiz experiência durante muitos anos na minha vida. Mas hoje eu consigo fazer isso com a maior facilidade. Como a vida nas grandes cidades é uma doença muito frequente, as alergias, certo? Como é que você trata? Principalmente, eu acho que nas crianças que são mais susceptíveis a esse tipo de doença. É verdade. A gente pega muito caso, doutor, de criança com alergia, mas a gente pega muito caso de idoso com alergia. É sempre assim. É mais para idoso de 60 a 90 e criança entre 6 meses, 1 ano, até 8 anos, 9 anos, 10 anos de idade. Sempre nessa faixa etária. Mas assim, o resultado no idoso é fantástico também. Mas é incomparável, doutor. Tem paciente, eu já tratei um bebê com 1 ano e 2 meses, que ele tinha uma alergia que era o seguinte: toda vez que ele comia, ele vomitava. Então, a mãe dele me falou, olha, doutor, não aguento mais, a gente comprar uma lata de leite para ele, que custa R$400. E eu e minha esposa fez uma sessão desse bebê. Uma única sessão desse bebê. Mexendo no corpo dele, trabalhando na orelhinha dele. E quando foi um belo dia, o tio dele, que era meu paciente, é um engenheiro aqui da cidade, ligou para mim, doutor Sérgio, você não sabe o que aconteceu? Eu digo, o que foi, homem? Ele disse, olha, meu pai estava com o neném no colo e ele meteu a mão no prato de cuscuz e botou na boca. Todo mundo ficou esperando ele vomitar e ele não teve mais nada. Come de tudo hoje, doutor. Não precisa mais daquele leite de R$400, acabou o problema. Impressionante. Resolvido, né? Resolvido. Ô, França, essa epidemia de diabetes que tem aí, como é seu método para tratar aquela tipo 1 e tipo 2? Primeira coisa, as pessoas precisam entender isso. Deixa eu falar com você aqui que está me ouvindo. A diabetes tipo 1 não tem cura, porque você nasceu diabético. Então, a gente melhora a tua vida aí entre 30% e 40%. Mas a diabetes tipo 2 é totalmente irreversível. Porque a pessoa ficou diabética porque ingeriu o que não deveria ingerir. Tomou refrigerante, comeu macarrão, comeu pão, comeu bolo, comeu a torta, que tudo isso vira açúcar, que alimenta os vermes do teu corpo e vai produzir uma deficiência no pâncreas. É tanto verme no teu pâncreas, contaminando o teu pâncreas, que a circulação não funciona mais. Então eu tenho que fazer um trabalho de desintoxicação metabólica, tenho que fazer um trabalho vermifugo e tenho que fazer um trabalho com lactobacilos. Eu não posso dizer muita coisa, doutor, porque aquilo que eu criei e desenvolvi, se eu contar, as pessoas acabam entendendo e acabam querendo imitar. Então, eu gosto de dar a dica, mas deixando bem claro, o diabético tipo 2 tem cura. O diabético tipo 2 vai ter uma mudança de vida, uma qualidade de vida fantástica. Marca uma consulta conosco, conversa antes com a gente. Depende você só vai dela querer. Quando o paciente quer, doutor, tudo é possível. Os casos de hipertensão, quais as melhoras que o seu método oferece? Inclusive, só para concluir a história do diabetes, eu tenho lá um paciente diabético que está lá testemunhando no nosso Instagram e no nosso YouTube, que está totalmente livre do diabetes. E a hipertensão também, mas, perdão, a pergunta novamente, doutor? A hipertensão. A hipertensão. Veja, doutor, é a mesma coisa. A pessoa ficou hipertenso porque ingeriu o sódio, que é esse sal refinado que tem no supermercado, que vem na pizza, vem no pão, vem no bolo, vem naquele almoço que você comeu ali na churrascaria, etc. Quando eu introduzo no alimento do meu paciente o sal rosa do Himalaia, que tem 68 minerais, olha só que notícia maravilhosa, 68 minerais. O meu corpo precisa desse minério que é extraído do vulcão. No Brasil não tem vulcão. Então isso faz uma carência enorme na minha vida. Quando eu pego um paciente hipertenso e começo a tratar a vida dele, eu faço aquela sangria dos dedos, da orelha, do ápice e começo a mudar a vida desse paciente, também vou ter que mudar a alimentação dele, é claro. Lógico. E esse paciente, em alguns meses, doutor, ele vai fazer o exame e ver que não precisa mais tomar medicação nenhuma para hipertensão, porque ele deixou de ser hipertenso.
Tudo é reversível desde que a gente faça. Mas tem que restringir de uma porção de alimentos também. Com certeza. O pai da medicina, nosso amigo, disse o que pra gente? Seja o teu remédio o teu alimento e o teu alimento seja o teu remédio. Não adianta a gente tratar o paciente sem melhorar a qualidade de vida dele como um todo. Sérgio, deixa seu contato aí para quem quiser lhe procurar, saber onde lhe encontrar. Pessoal, você pode falar comigo direto pelo 9222-0030. E você também pode ver na minha rede social aí, Dr. Sérgio França, né? Dr. Sérgio França, você escreve Dr. E no meu YouTube também. Você vai lá, paciente que tinha câncer, paciente que tinha diabetes, hipertensão, paciente que sofria da coluna, paciente depressivo, paciente que tinha dor no corpo todo, fibromialgia, paciente que tinha problema no nervo ciático, coluna e etc. E hoje não tem mais. Agradecendo a você. E você em casa, continue conosco. Logo mais voltaremos com outro bloco de Medicina Estética. Hoje nós vamos falar sobre lipoaspiração. A lipoaspiração é um dos procedimentos mais realizados no mundo dentro da cirurgia plástica, porque é um procedimento que tanto pode ser de grande magnitude, como também pode ser um procedimento pequeno, apenas para tirar pequenas quantidades de gordura. Essa técnica foi desenvolvida por Ilou, um médico francês, que nos idos de 1980, ele usava esse aspirador para fazer aborto. Fazia aspiração dentro do útero e notou que com isso também poderia retirar a gordura. E começou a fazer esse procedimento, que já era um método que tinha tentativas com outros tipos de lipoaspiração. Inclusive aqui em Pernambuco, teve um colega que foi o precursor dessa lipoaspiração nesse tipo no Brasil. Ele trouxe esse método da Itália. Esse médico pernambucano, o Dr. Frederico Henriques, ele trouxe essa máquina da Itália e começou a trabalhar isso aqui. E esse método depois veio a se firmar e, como eu falei anteriormente, hoje é o procedimento de cirurgia plástica mais realizado do mundo inteiro. Além da inovação grande que essa lipo fez, que foi os enxertos de gordura, que hoje o lipofilling, entendeu? E os enxertos de bumbum, que foi também criado aqui pelo médico brasileiro, certo? Dr. Carlos Romero Cabral, foi um colega nosso aqui de Pernambuco, foi quem incentivou e praticamente começou esse tipo de cirurgia. A lipoaspiração é um procedimento que é bastante efetuado aqui no Brasil, devido a ser a costa muito grande, e nós temos as praias. E agora chegando o verão, bastante pessoas vão procurar esse procedimento para tirar as gorduras que foram acumuladas durante o inverno, com os churrascos, com as bebidas, e agora querem exibir seus corpos magnânimes aí no sol do verão pernambucano e nessas costas do Brasil inteiro. Então, venha, nos procure, que nós fazemos alguma consulta para mostrar qual é a realidade e o que é que se pode ser feito com a lipoaspiração. O médico que está atrás da cânula é que sabe fazer e sabe como fazer ela. E é uma cirurgia que, se ela for bastante alargada, também tem seu risco, porque ninguém pode fazer da lipoaspiração um método de emagrecimento. A lipoaspiração ela serve como um polimento para isso e tirar as gorduras localizadas, que normalmente elas não vão sair com apenas exercícios. As lipos exageradas podem levar a complicações por conta de desequilíbrios hidroelétricos no próprio paciente e, em alguns casos, pode ser até fatais. Tem que ter bastante cuidado na escolha do médico e no planejamento dessa cirurgia. Na retirada dos volumes, que também pode fazer sequelas. Às vezes a pele fica muito fina e faz aderências em algumas áreas. Mas é a cirurgia de eleição, é a cirurgia que se faz mais no mundo inteiro.